Fala, galera! Beleza? Eu tô aqui. Acho que eu vou. É isso mesmo, né? Estamos tudo certo. A gente está agora em mais uma aula de História Geral. E a nossa aula de hoje, deixa eu arrumar o meu cabelito. Nossa aula de hoje é sobre a Europa no século XIX. Você que está aí muito atento, né? Você viu comigo recentemente aí, né? Recentemente não, você viu comigo essa semana o Congresso de Viena, a Era Napoleônica, e a gente vai continuar agora falando um pouco sobre a Europa no século XIX. E esse assunto, ele é muito importante para você, tá? Ele é muito importante porque nós estamos aí no penúltimo século da nossa história, entendeu? Vamos analisar a Europa no século XIX, e depois a gente vai para a Europa no século XX para encerrar o nosso curso, né, gente? Nós estamos aí numa reta final, faltam aí algumas semanas, né? E apenas 200 anos de história. Para a gente que já lembra quando nós começamos lá, né? Começamos lá no Egito Antigo, há 5.000 anos de história. E agora nós estamos chegando na reta final, graças a Deus, né? O tempo é nosso aliado. E hoje a gente vai falar um pouco sobre a Europa no século XIX, tá? Então, primeira coisa, antecedentes. Vamos sempre faço isso, né, com vocês, tá? Antecedentes. Deixa eu só anotar um negocinho aqui, gente. Pronto, anotei, porque sempre é legal, eu gosto de anotar o momento em que eu comecei a aula, ficar de olho no tempo. Então, você viu lá a Era Napoleônica, você viu que Napoleão enfrentou as coligações estrangeiras, que Napoleão capitulou e que o Congresso de Viena, como você viu comigo, o Congresso de Viena, restabeleceu a Europa do jeito que ela era antes da Era Napoleônica e antes da própria Revolução Francesa. Por quê? Porque o Congresso de Viena reestabeleceu o absolutismo. O Congresso de Viena fez renascer a força absolutista a partir do princípio da legitimidade, né, com a recolocação no trono dos reis que foram destronados por Napoleão, e o princípio do equilíbrio nada mais foi do que o estabelecimento de um equilíbrio de forças entre as nações europeias para que não houvesse mais um Napoleão Bonaparte na Europa. Tá? Isso aí você viu, tá? Você já viu comigo, eu não vou repetir, beleza? E aí a gente entra, como a gente tem que olhar para a França, porque o nosso olhar primeiro estava com Napoleão, né? O nosso olhar para a França do século XIX mostra uma França ainda marcada pela crise no campo. O problema é que na França o campo sofre muito com as intempéries, né? Com a adversidade climática, isso é muito sério lá na França, sabe, galera? Chove demais, ou é muito seco, ou a própria neve atrapalha a colheita. Então, o campo francês sempre foi muito sofrido, né? E por isso falta muita comida no campo, os trabalhadores volta e meia estão insatisfeitos, certo? E na cidade, depois daquela fase de expansão napoleônica, as cidades francesas começaram a sofrer de novo com aquele velho problema do desemprego, né? A França caiu, Napoleão caiu, a França sofreu muito com as consequências, né, da queda de Napoleão Bonaparte. E o que aconteceu na França foi uma restauração absolutista. Tá? Então, tipo assim, é como se a França andasse para trás, sabe, galera? Como se a França desse passos para trás e visse renascer em suas terras um absolutismo. Só que você não pode esquecer também que essa restauração absolutista não vai ser vista de maneira pacífica pelo povo francês, tá? Haverá, claro, uma onda de protestos contra essa restauração. Os franceses não querem andar para trás. Os franceses não querem ver a França voltar tal como ela era em 1789. E você vai encontrar, sempre que você se deparar com questões dos vestibulares sobre esse assunto,
você vai encontrar o termo Primavera dos Povos. O que é isso? O que é a Primavera dos Povos? É a não aceitação da população francesa daquele retrocesso que representava a restauração absolutista. A população francesa não vai aceitar, e uma onda popular, né, a população pobre, a população marginalizada, os trabalhadores do campo e os trabalhadores da cidade vão reagir a isso. E a própria burguesia não vai querer ver a nobreza absolutista voltar ao poder. Então, uma onda de protestos vai unir forças que até então a gente nem imaginava que pudessem se unir, mas num propósito tão nobre quanto esse, né? Populares e a burguesia vão se unir para evitar que o povo francês, que a própria França, permita uma restauração do absolutismo em pleno século XIX. Então, essa onda revolucionária, minha filha está chorando, essa onda revolucionária nós chamamos de Primavera dos Povos. Tudo bem, meus amores? Certinho? Então, vamos continuar, tá? Bom, como foi esse processo revolucionário? Primeiro, como eu falei, a monarquia foi restaurada, tá? Você tem Napoleão caiu, a França voltou a ser como ela era antes da Revolução Francesa. Eu já falei para vocês na aula passada, estou falando de novo. Com a queda de Napoleão, a França, vamos fazer a conta, a França volta 15 mais 11. 15 mais 11, 16. Volta 26 anos no tempo. Tá? A França volta a ser como ela era em 1789. Tá? Então, a monarquia está restaurada, a família Bourbon, que estava no poder na época da Revolução Francesa, volta ao poder agora. A diferença é que mudou o número do Luís, porque o Luís da Revolução era o Luís XVI, e agora o Luís da monarquia restaurada é o Luís XVIII, porque o Luís XVII morreu na Revolução, então o herdeiro imediato, né, do trono francês, o Luís XVIII, assume o poder no que a gente chama de monarquia moderada. Ele não é um absolutista como Luís XVI, como Luís XIV, ou como o próprio Luís XV. Tá? Ele não é tão autoritário assim, certo? Mas ele consegue ali governar sem grandes problemas. Por quê? Porque ele vai dividir politicamente a França em duas câmaras, sabe? A Câmara dos Pares, que é uma Câmara composta por deputados escolhidos pelo rei, ou seja, deputados que estão submetidos à autoridade do monarca, ou seja, deputados que não têm qualquer liberdade, tá? E a Câmara dos Deputados eleitos pelo voto censitário. Anota aí no seu caderno, deputados eleitos pelo voto censitário são deputados eleitos por pessoas que têm dinheiro. Então, você viu aí que se tem deputados eleitos pelo rei, escolhidos pelo rei, e tem deputados escolhidos pela burguesia, não tem deputado escolhido pelo povo, certo? Porque quem tem dinheiro no voto censitário, os mais ricos. Então, os pobres estão excluídos do processo decisório. Lembra? Ó, só presta atenção, tá? Deputados escolhidos pelo monarca, não tem autonomia nenhuma. E os deputados escolhidos pelo voto censitário são escolhidos, claro, por aqueles que têm dinheiro. Então, nesse cenário, a população pobre está fora do processo decisório. Beleza? Politicamente, anota aí no seu caderno, isso também é muito importante, né? Você tem grupos rivais na França que vão defender projetos de futuro para a França. O que eu quero da França daqui para frente? Certo? Os monarquistas são chamados de ultra-realistas. Eles querem preservar a monarquia tal como ela foi restaurada pelo Congresso de Viena. Agora, os radicais, eles são mais liberais, certo? Eles são mais liberais e a ideia de liberdade, o liberalismo que a gente se refere nesse momento, é um liberalismo republicano. Então, o que tem de ideia liberal? Aqui, tipo assim, se você é um liberal na França, você é um republicano. Se você é um ultra-realista na França, você é um monarquista, portanto, você é um conservador. Tá? Então, na França, mais ou menos assim, dividia-se
liberais e conservadores, defensores da monarquia, conservadores, ou defensores da república, liberais. Depois que o Luís XVIII saiu do poder, assumiu o rei Carlos X. O rei Carlos X, eu quero só que você, até se você pudesse escrever aí, Luís XVIII e Carlos X. É a sequência, percebeu? Vai prestando atenção na sequência. O Luís XVIII, como eu dissera, monarquia moderada. Agora, o Carlos X, ele já dá uma apertada no sistema político. Por quê? Porque ele vai instaurar uma espécie de monarquia absolutista, que terá vida curta. Por quê? Carlos X, ele vai tentar estabelecer uma monarquia absolutista tal como era a monarquia do Luís XVI, do Luís XIV, daqueles Luís absolutistas que a França teve, que vocês conhecem de longa data, né, e tal. Beleza, tranquilo. Absolutismo é absolutismo. Você lembra, né? A ideia do rei absolutista concentrando o poder. Você viu a aula de absolutismo, nós tivemos aula de absolutismo, né? O rei concentrando o poder sobre as pessoas, tomando decisões políticas e suprimindo as liberdades individuais. Carlos faz isso. Ele vai restaurar os privilégios do clero, vai restaurar os privilégios da nobreza, tá? E, claro, vai fazer com que a França volte a ser como era aquela França lá que antecedia ali a Revolução Francesa, que nós vimos em aulas recentes. Certo, gente? Só que aí, esse Carlos X, ele está governando a França em tempos de liberdade. Porque, assim, como é que eu posso dizer? O sentimento de liberdade propagado pela Revolução Francesa, isso não saiu, né, da população francesa. Tipo assim, preste atenção. Se você é um cara, se você tivesse 50 anos nessa época, certo? Se você tivesse 50 anos ali por volta da década de 1820, certo? Beleza? Você era um adolescente, um homem ali na época da Revolução Francesa. Porque se você tivesse 50, vamos colocar 40 anos, você era um adolescente na época da Revolução Francesa e agora você é um homem feito. Tipo assim, você viveu os dois momentos e você está vendo que você foi um cara que derrubou o absolutismo e está vendo o absolutismo voltar com toda a força. Entende? Então, nesse momento, meus amores, há uma forte oposição a toda e qualquer tentativa de restauração absolutista. Toda e qualquer tentativa de restauração absolutista. Certo, gente? E por isso, né, não menos, e claro, isso é muito louvável que haja uma resistência a todo esse processo. E quem lidera essa resistência é este rapaz, este liberal, chamado Luís Filipe. Luís Filipe é o grande líder popular de uma resistência liberal contra o absolutismo restaurado na França por Carlos X. Eu vou repetir. Luís Filipe é um líder popular que vai iniciar um processo de resistência contra a tentativa de Carlos X de restaurar o absolutismo em território francês. E ele vai contar com o apoio, e muito importante apoio, da imprensa. A imprensa francesa vai ajudar Luís Filipe a impedir ou tentar impedir a restauração absolutista em terras francesas. E o que aconteceu? A galera foi para a rua. A galera vai para a rua. Né? E essa população na rua, nessas chamadas jornadas gloriosas, preste atenção, são revoltas da população que foi estimulada por esse Luís Filipe e pela imprensa a não permitir que o absolutismo na França fosse restaurado. Compreende o que eu estou falando? Você que está aí atento, né? Você que está atento sabe que o povo ele é muito importante em revoluções.
Você acha que foi quem que derrubou a Bastilha? O povo, né? Então, o povo é um instrumento poderoso para determinados grupos resistirem ou iniciarem qualquer tipo de resistência. Não existe qualquer tipo de resistência sem o apoio popular. Não há revolução sem o apoio popular. Se você chamar de revolução um fato histórico que não contou com o apoio popular, tenha certeza de que esse fato histórico não foi uma revolução. Compreendeu? Então, quando a população francesa vai para as ruas, né, resistir a uma restauração absolutista, a população francesa vai contar, né, com um grande impulso ideológico da burguesia. Porque a burguesia, lá na Revolução Francesa, no passado, conduziu o processo que derrubou o absolutismo. O que a burguesia está fazendo agora de novo? Está evitando o absolutismo restaurar. E com quem a burguesia está contando de novo? Com a população francesa. A mesma população francesa que ajudou a burguesia a derrubar a Bastilha, que ajudou a burguesia a tirar Luís XVI do poder. Você está entendendo o que eu estou falando para você? Então, se você está entendendo, você captou que o povo foi traído 2 vezes. Pelo menos está sendo utilizado 2 vezes. Não é? Na primeira vez, o povo foi lá e derrubou o Luís XVI e a burguesia ascendeu ao gente, deu uma zica aqui, não, acho que caiu a minha conexão, tá? Então, eu vou voltar aqui, eu estou falando para vocês. Deixa eu achar aqui. Seminuturno. Aqui, nós estamos aqui. Eu estava falando com vocês que o povo está sendo traído 2 vezes, né? Está sendo traído 2 vezes. Por quê? Porque a burguesia está usando o povo mais uma vez para colocar ou promover um acontecimento do seu interesse. Então, a população francesa vai ser estimulada pela burguesia a derrubar o Carlos X. Você viu o que aconteceu? Tá? O Carlos X vai ser retirado mais uma vez por uma ação popular fomentada pela burguesia e no lugar do Carlos X, aquela grande liderança política que eu falei para vocês, o Luís Filipe, agora ascenderá ao poder na França. Luís Filipe, que ficou conhecido como o rei burguês. Lembra disso? Ó, o rei burguês, por quê? Porque ele tem o apoio da burguesia, ele usa a população francesa para derrubar o absolutismo e vai governar a França agora. Mas o grande problema é que haverá uma traição de novo. Eu falei para você. Ele vai fazer algumas campanhas militares, ele vai ajudar a Bélgica a se libertar da Holanda, ele vai promover uma grande reformulação constitucional, e nessa reformulação constitucional, ele institui o liberalismo, ou seja, ele está matando o absolutismo de novo, certo? E o que ele faz é muito legal, preste atenção, ele vai fazer, tem coisas legais e tem coisas ruins que ele faz, então ele vai fortalecer o poder legislativo, então ele vai dar força ao Congresso, tipo assim, está imitando quem? Está imitando a Inglaterra, não é? A Inglaterra que tem um legislativo forte, certo? Ele vai abolir a censura, porque, claro, lembra que ele teve o apoio da imprensa, você não pode esquecer isso, jamais, beleza? Então ele vai abolir a censura, tudo bem, amores? Ele vai também laicizar o Estado. Por que eu estou falando de laicização do Estado? Porque lembra que Napoleão, falei para vocês na aula anterior, Napoleão assinou um acordo com a Igreja Católica, né, de transformar
a Igreja Católica numa instituição estatal, sustentada pelo Estado, acabou isso. Ele vai laicizar o Estado, ou seja, ele vai separar o Estado da Igreja. Só que aí eu quero que você fique atento. Por quê? Porque ele vai preservar o caráter censitário de poder. Isso é o que eu falei. Lembra que eu falei de traição do povo? Que o povo tinha sido traído na Revolução Francesa, né? Porque a vida do povo francês não melhorou nem um pouco com a Revolução e foi utilizado pela burguesia, que na verdade foi quem mandou na França. E agora a burguesia está mandando na França de novo. Com a ajuda do povo, ela está lá. E agora o que acontece? O povo, mais uma vez, vai ser deixado de lado pela burguesia. Sim. Por quê? Porque Luiz Felipe preservará o caráter censitário de cidadania. O que significa preservar o caráter censitário de cidadania? Para ser cidadão, você precisa ter uma renda mínima. E essa renda mínima exclui os mais pobres. Of course. Né? Obviamente. Então, a ideia de preservar o caráter censitário vai desapontar mais uma vez aquela população francesa que foi fundamental no processo de derrubada do absolutismo que tinha sido restaurado ali na França. A população francesa está muito desapontada. E o que vai acontecer? Dessa vez, ela vai de novo para as ruas. O povo francês, não sei se você percebe, mas o povo francês o tempo todo protesta. Historicamente, o povo francês protesta. O povo francês protesta para tudo, entendeu? E isso é uma coisa do DNA, está na veia dessa gente, né? Não está satisfeita, vai para a rua e dá um jeito. Entendeu? Então, o que aconteceu? Nós vamos ter o quê? Um desapontamento popular. E aí a população vai para as ruas. Só que aí o que acontece? As pessoas iam para as ruas, mas temiam que as manifestações fossem flagradas e a população pudesse ser presa e tal, né? E aí, o governo francês de Luiz Felipe sofre uma forte oposição, principalmente de dois grupos, os chamados socialistas, né? O socialismo que na época estava florescendo, ainda vou falar sobre isso na aula de hoje, tá? E os republicanos, claro, monarquia, claro que a república é incompatível com ela. Então, quem é republicano e quem é socialista não quer esse governo do Luiz Felipe, esse rei burguês que só governa para os mais ricos na França, certo? E por que a gente chama isso de política dos banquetes? Porque ao invés de fazer grandes passeatas, essa galera fazia pequenas manifestações, pequenos agrupamentos, que eram mais ou menos pequenos piqueniques nas ruas, nos parques da França, e para discutir política e estratégias para derrubar o rei. Tipo, você está andando na rua, você está vendo um grupo ali sentado, comendo pão e tomando vinho, nada demais, nada de errado com isso, mas na verdade eles estão conspirando contra o rei. É a chamada política dos banquetes. São reuniões, correto? São reuniões que são feitas justamente para pensar estratégias que possam acabar com o governo de Luiz Felipe, o rei burguês. E, de fato, a política dos banquetes exige, basicamente, uma reforma eleitoral com o fim do voto censitário e o estabelecimento do que a gente chama de sufrágio. Anota aí. O fim do voto censitário implicaria no quê? Num sufrágio universal. No sufrágio universal, todos os homens, não mulheres, as mulheres ainda não serão contempladas, tá? Com direitos políticos. Então, a ideia de estabelecer um sufrágio é estender a cidadania à população francesa, independente da renda, tá? E aí eles vão derrubar o Luiz Felipe, ele vai ser afastado do poder, e agora nós temos a Segunda República Francesa. Tá? Eu não sei por que está terça-feira aqui, beleza? Eu não sei mesmo. Aqui. Aí, beleza, meus amores, perdão. É porque às vezes eu pego um roteiro, né? Cai de ali, de lá e de cá. Tá? Então, a Segunda República Francesa, só pega um caderno aí. Pega o caderno. Pega o caderno. Tá? Preste atenção, ó. Vamos lá. Revolução Francesa foi a Primeira República.
Com a queda da monarquia, a Revolução Francesa instala a Primeira República, certo? Aí vem Napoleão, não vem? Napoleão vai instalar o Primeiro Império, beleza? Aí vem a monarquia, a restauração da monarquia, com o Luís XVIII, o Carlos X e o Luís Felipe. Não foi? Aí agora o Luís Felipe caiu. Bom, então nós temos uma outra república. Se a Revolução Francesa foi a Primeira República, agora nós estamos na Segunda República. Muito bem. Viu? Você fez isso, tá bom, mas não vou fazer de novo porque você pausa o vídeo e volta, tá? Se você perdeu, né? Isso aqui tá gravado. Então, bebês, esse primeiro presidente aí, o Lamartine, ele vai implementar as primeiras medidas. E essas medidas são importantes. Ele vai acabar com a pena de morte que tinha. Pena de morte tinha desde a Revolução Francesa lá, você sabe, né? O Robespierre, que eu falei para vocês, matou gente pra caramba durante a Revolução Francesa. Foi extinta a pena de morte e foi instituído o que eu falei para você, o sufrágio universal, que é, coloca aí no seu caderno, a ampliação da cidadania. Ampliação da cidadania. Então, com o sufrágio universal, a cidadania... Tem um opinião aqui. Shoden. Com o sufrágio universal, homens, independente da sua renda, passam a ter o direito à cidadania. Não esqueça, coloca no seu caderno, eu não estou falando em ampliação da cidadania ainda para as mulheres. As mulheres estão começando, né, a sua luta por direitos, e você sabe, essa luta é muito árdua, né, por parte das meninas, e é claro que ainda nesse momento os direitos das mulheres ainda não estão garantidos na França. Quando se fala em ampliação da cidadania, entenda-se que nós estamos falando de ampliação da cidadania para homens. Beleza, gente? Belezinha ou não? Então tá bom. E aí, a gente vem para as chamadas lutas políticas. Porque se tem uma coisa que eu não falei aqui até agora, é que a situação francesa está tranquila. Politicamente, a França está muito abalada, é um caos total. A França está vivendo um caos absurdo. E aí você tem socialistas, como eu já disse para você, pedindo mais emprego, né? Exigindo direitos, como o direito à greve, e também limitação das jornadas de trabalho, com a criação também das oficinas nacionais. O que são oficinas nacionais? Oficinas de ofício, onde as pessoas aprendiam determinadas profissões para se aprimorar para trabalhar nas fábricas. Tá? Oficinas de ofício mesmo. Ensinar a molecada, principalmente, uma profissão para que ela possa ter emprego nas indústrias da França. A limitação das jornadas de trabalho é uma exigência que ainda é reflexo da Revolução Industrial, que começou na Inglaterra e que chegou na França, e que faz com que os trabalhadores fiquem submetidos a jornadas de trabalho extremamente extenuantes. Tá? Então, não esqueça desse detalhe, tá bom? E aí a gente entra, além dos socialistas que defendem, claro, a causa do trabalhador, do proletariado, os liberais moderados estão também querendo defender o seu lado. São chamados grandes proprietários rurais, que, de fato, se são grandes proprietários, temem, por exemplo, a reforma agrária, que é uma pauta dos socialistas. Então a França está ali dividida. De um lado, socialistas, do outro lado, liberais moderados, super preocupados com o avanço dessas ideias socialistas que vão, de certa forma, ameaçar os seus interesses na França. Beleza? E aí, em 1848, nós estamos avançando, você percebe? Em 1848, nessa disputa, vencem os liberais moderados. Então, é uma derrota socialista, é uma derrota dos proletários franceses, tá? Que vão ver o interesse dos liberais moderados se
prevalecer sobre os seus interesses. Tá? O que aconteceu? Nós temos um acirramento das disputas. Então, a França é uma república? É. Quem controla essa república? Os moderados, que representam o interesse dos grandes proprietários. Mas não dá para negar que existe uma polarização da burguesia, que está mais ou menos ali, né, no poder junto com os liberais moderados, e a classe proletária, que até agora não viu qualquer avanço em suas vidas desde a queda da Bastilha. Correto? A população francesa continua protestando. Aqui eu queria até colocar para você um filme que mostra muito bem esse cenário que eu estou descrevendo para vocês. Se você está... Depois dessa aula, seria legal que você assistisse um musical chamado Os Miseráveis. Miseráveis. Você pode até ter um problema com o musical, você pode achar chato, mas olha, vai no meu conselho. Eu adoro musical, eu sou apaixonado por musical, tá? Eu sou suspeito, mas sempre que alguém resiste a assistir esse musical e eu insisto, né, o cara volta, ou a menina volta e fala, Rafa, muito obrigado. É lindo demais. Sem contar que é com o Wolverine, né? Tô brincando, não é com o Wolverine, é com o ator que também fez o Wolverine, tá? O Hugh Jackman. É isso mesmo. Então, beleza. Então, assista Os Miseráveis, que mostra a França do jeito que ela é, velho. Do jeito que ela era nessa época. Você precisa assistir. Eu estou pedindo. Assista. Tudo bem? Bom, diante desse cenário de caos, de radicalização política, eu destaco para você o Carniceiro, que é um general francês responsável pela ordem na França. Você vai assistir Os Miseráveis, você vai lembrar dele, tá? Não é com esse nome, Cavagnard. O general Cavagnard, ele é o grande líder da polícia francesa, responsável pela repressão mesmo ali daquela população bastante insatisfeita, as pessoas estão protestando, a polícia está na rua e o caos está instalado. O caos está instalado. O povo pobre, o povo miserável, o povo reclamando, a polícia batendo, matando pessoas e deportando pessoas, que quer deportar e expulsar do país e tal. É nesse cenário que a França está, nessa república caótica francesa, certo? Mas aí, a Assembleia, para que serve uma Assembleia? Para pensar uma Constituição, tá? Então, nesse contexto, tá, foi aprovada uma nova Constituição para a França, com sufrágio universal, como eu falei para você, e com a eleição de um presidente chamado Luiz Bonaparte. Ele é parente do cara lá, tá? Do Napoleão Bonaparte. Ele é sobrinho do Napoleão Bonaparte. Beleza? Então, ele vai governar a França como presidente da França por um tempo, nesse clima de tensão e de polarização, que eu já estou descrevendo para você há um certo tempo também, tá? Só que ele não continua presidente, ele assume o poder e dá um golpe de Estado. Olha, parece que a França tem um problema, né, para caminhar e tal. Mas dá um golpe de Estado, velho. Ele dá um golpe de Estado, e esse golpe, inclusive, foi apelidado de golpe 18 do Brumário, porque quem deu o golpe 18 do Brumário foi Napoleão Bonaparte, não foi? E aí eles apelidaram esse golpe de Estado de 18 do Brumário de Luiz Bonaparte. Isso foi em 1851. 51 mais 52 anos. 52 anos depois, um Bonaparte dá um golpe de Estado de novo na França. E depois desse golpe de Estado, ele realiza, com poderes autoritários, ele convoca um plebiscito para que a população francesa decida uma nova Constituição para a França, aprove uma nova Constituição para a França. E essa Constituição, meus amores, vai conceder a Napoleão, né, ao sobrinho de Napoleão, o Luiz Bonaparte, mais poderes. Ele já era um ditador e agora a Constituição dá para ele mais poderes, ele convoca um novo plebiscito e a população desse novo plebiscito considera ele
ou dá a ele o título de Napoleão III. Ou seja, nós estamos no Segundo Império. O Primeiro Império foi com quem? Com Napoleão Bonaparte. Segundo Império, com o sobrinho de Napoleão, Luiz Bonaparte. Ditadura, autoritarismo, né, marginalização do legislativo, que é o Congresso. Gente, isso aí eu coloquei para vocês, mas vocês sabem, né? Ele é um ditador, ele vai ser um ditador, ele vai marginalizar a Câmara dos Deputados, ele vai perseguir a oposição, mas ele segue a mesma receita do Napoleão. Primeiro, Napoleão III, porque o segundo seria o filho de Napoleão. Ele é sobrinho de Napoleão III. Tá? Então, aí com a abertura de fábricas, geração de emprego, né? Ele vai conseguir um certo apoio da população, beleza? E a partir dali, ele inicia uma política externa, tal como o tio dele fez no passado. Política externa agressiva, política externa nacionalista, para defender a indústria nacional, aquela coisa toda. Vai entrar em guerra contra a Rússia, chamada Guerra da Crimeia, vai entrar em guerra contra a Itália, ela vai entrar em guerra a favor da Itália, perdão, né, ajudando a Itália a se unificar, vou falar sobre isso com vocês também mais adiante, beleza? Então, diante desse cenário, ele vai adotar uma política extremamente intervencionista, vai intervir no México, para ter uma ideia, tá? E vai se envolver em várias frentes de batalha. Isso aqui pouco cai, por isso que eu estou passando rapidamente, não tem tanta importância, eu só quero que você entenda da política expansionista e agressiva dele, beleza? E aí ele entra em guerra contra a Prússia, e nessa guerra contra a Prússia vai ser decisiva porque ele vai perdê-la. Tá? Então, de todas as guerras que ele se envolveu, a mais séria foi contra a Prússia, chamada Guerra Franco-Prussiana. Tá? Nessa guerra contra a Prússia, o objetivo dele era impedir que a Prússia, coloque aí no seu caderno, impedir a unificação da Prússia. Impedir que a Prússia se unificasse. Tá? Ele não queria que a Prússia se unificasse, porque se a Prússia se unificasse... sabe o que é a Prússia? A Prússia é a Alemanha. A Alemanha, tá? Prússia é a Alemanha, não tem nada a ver com Rússia. É a Alemanha. E o que você entende de Alemanha, imagine que o que você sabe de Alemanha, hoje, a Alemanha era fragmentada em 36 estados, desculpe. Certo? E a Prússia era um dos estados. E o que ela queria? Queria unir esses estados num país só. Só que se eles fizessem uma união de 36 estados em um único país, ficariam fortes pra caramba. E isso atrapalharia os interesses da França. Estavam meio com medo disso. Então, o Napoleão III queria impedir que a Prússia se unificasse e que virasse uma grande potência nação, uma grande poderosa nação. Só que ele vai perder. Ele vai ser derrotado na Batalha de Sedan, tá? E vai ser obrigado mais tarde a ceder, inclusive, territórios, que eu vou falar para você já já. Por quê? Porque a derrota de Napoleão III tira Napoleão III, acaba com o Segundo Império e começa a Terceira República. Primeira República, Revolução Francesa. Segunda República, com a queda de Luís Filipe, o rei burguês. E agora a Terceira República, com a queda de Napoleão III, o imperador francês. Então, agora, na Terceira República, os franceses são obrigados a assinar o Tratado de Frankfurt, certo? Beleza? Por esse tratado, os franceses perdem 2 territórios, o território da Alsácia e o território da Lorena, que são territórios ricos em matéria-prima para a produção industrial. E quem vai governar essa Terceira República é um cara chamado Thiers. Só que o Thiers, presidente Thiers, né, ele vai enfrentar dentro de Paris um governo comunista. A cidade de Paris é sitiada pela população, ela é dominada pela população em 1871. E aí, dentro da cidade de Paris, se instala um governo comunista, de inspiração comunista, chamada Comuna de Paris. Não tem nada a ver com a França toda, é só em Paris. Se instala essa Comuna de Paris, que é um governo, é uma autogestão da cidade de Paris, a revelia do Thiers. Não tem nada a ver com o Thiers. O Thiers é o presidente que não quer que isso aconteça.
A cidade de Paris, então, passa a ser controlada, certo? Uma parte da cidade, pelo menos. E lá eles estabelecem o sufrágio universal, eles estabelecem igualdade de direitos entre homens e mulheres. Só que foram 72 dias, tá, gente? 72 dias. Não mais do que isso. Minha barba está grande, está me incomodando. Eles são 72 dias, onde homens e mulheres terão os mesmos direitos, eles vão suprimir o trabalho noturno, isso é muito importante para os trabalhadores, né, que sofrem com jornadas excessivas de trabalho, e os trabalhadores vão passar a gerenciar as fábricas. Gerenciar as fábricas. Os trabalhadores controlam as fábricas de Paris. Como eu falei para você, né, isso dura 3 meses. E uma forte repressão acabará com a Comuna de Paris e vai fazer a França, então, consolidar aí essa Terceira República. É uma grande jornada, não foi? Não foi? Foi louco, hein? E isso é a França, gente. É a França no século XIX. Daqui a pouco, na próxima aula, a gente vai falar um pouco sobre a Europa, sobre socialismo, sobre liberalismo, sobre darwinismo e vou falando para você, nós estamos na reta final. Beleza, gente? Eu volto na próxima aula. Um prazer estar aqui com vocês. Beijo no coração de cada um. Fui. Vou fechar.